Fala galera, eu sou o Fabrício e hoje a gente vai falar um pouco sobre subtrações e divisões. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, aproveita, toca o sino das notificações. Se tiver algum amigo ou amigos que você souber que estão interessados nesse assunto, compartilha esse vídeo também para eles ficarem sabendo e aproveita para deixar o like agora, para você não esquecer depois. Sem mais, bora pro vídeo! Então, sobre subtrações e divisões, são operações matemáticas bem básicas e em algum momento na sua vida você já deve ter se perguntado, quando você compara a velocidade com qual você faz, tipo, meu colega faz a conta mais rápido que eu, será que eu demoro demais? Será que eu gasto muito tempo? Se para você é assim, essa aula é para você. A ideia aqui é te dar dicas para que você processe as operações de maneira mais rápida, para que você faça a subtração sem gastar muito tempo e principalmente para que você use essa técnica de subtração para resolver divisões de uma forma mais eficiente, mais rápida e de uma forma um pouco mais confiante nos resultados que você obtém. Na prática, o que a gente vai fazer nessa aula é discutir como é que você pode fazer as duas operações e acelerar esse processo da melhor forma possível para fazer as contas mais rápido, com mais eficiência e sem usar aqueles métodos tão longos de divisão que as pessoas normalmente querem usar. É isso, agora a gente vai para a lousa para a gente testar um pouquinho. Muita gente na hora de resolver subtração ou na hora de resolver divisão não sabe exatamente como proceder, o que fazer. A ideia aqui é a gente mostrar uma sequência de como você pode fazer a subtração de uma forma mais eficiente e usar essa subtração para facilitar o processo de divisão, que é normalmente onde as dúvidas são maiores. Então, se por acaso você não faz subtração do mesmo jeito que eu vou apresentar aqui, por mais que você já tenha um método que você use muito, a recomendação aqui é que você se esforce para tentar substituir pelo método que eu vou sugerir. Por quê? O método de subtração que eu vou sugerir é pré-requisito para resolver a divisão mais rápido. Então, se você não faz desse jeito, de novo, procure tentar fazer. Pegue aí a lista de exercícios que vai estar anexada na descrição e resolva os exercícios de subtração usando esse método que vai ser sugerido. Assim você vai treinar o suficiente para pelo menos começar a adquirir o hábito. Mas é claro que, se você não treinar bastante, não vai ser uma coisa automática, principalmente se você já tem um outro método que era a sua preferência anterior. Você precisa treinar esse o suficiente para você começar a abandonar o anterior e colocar esse como a primeira opção na hora de resolver qualquer conta de menos. Então vou mostrar para vocês como é que funciona a primeira conta e aí depois a gente já vai fazer pelo menos mais uma ou duas para você ver como é que funciona e aí você parte para os exercícios. Então, o que eu estava comentando sobre a subtração, que muita gente costuma fazer, é tentar resolver a operação de subtração por algum tipo de método que demore muito. Para deixar um pouco claro como é que funciona, eu fiz duas vezes a mesma subtração. Uma com o método que muita gente usa, que é aquele de ficar emprestando os números, e outra pelo caminho que eu estou sugerindo que você mude para que você possa fazer a conta de subtração de uma maneira mais rápida. Para quem não entendeu, olha só esse daqui. Esse aqui eu tenho que fazer a subtração 5.000 menos 4.678. Para resolver isso, muita gente faz o seguinte: o 8 cabe dentro do zero? Não, então eu preciso emprestar. Só que para emprestar eu tenho que olhar para o próximo algarismo da esquerda. Se o próximo algarismo da esquerda também é zero, eu vou ter que emprestar do próximo da esquerda. Se o próximo também da esquerda é zero também, eu preciso ir lá no último. Então, antes da pessoa começar a fazer a conta de subtração, ela teve que recorrer ao algarismo mais significativo do conjunto, cortando ele de 5, passando para 4, para emprestar 1 para o próximo, que é 10, tirar 1, que é 9, para poder emprestar 1 para o próximo, aí corta o 10, deixa 9 para poder chegar com o 10 no último algarismo, o menos significativo. E só aí a pessoa começa a fazer a conta de menos, ela vai fazer 10 para chegar, 8 para chegar no 10, falta 2, 7 para chegar no 9, falta 2, e 6 para chegar no 9, falta 3. Ela só vai chegar na conta mesmo depois de começar com esse processo de empréstimo. A outra ideia, que é a que eu gostaria que vocês usassem, até para facilitar o processo de divisão mais à frente, é o de emprestar primeiro, pagar depois. Aqui embaixo vocês podem ver que tem a mesma conta feita novamente usando esse método. Nessa conta, o que está acontecendo? A gente começa emprestando 1 para o zero e depois vai fazendo isso com todos os outros. Por exemplo, 8 para chegar no zero não dá, então empresta 1, fica 10. 8 para chegar no 10, fica 2. Esse 1 que eu emprestei aqui, eu pago somando embaixo. Então eu somo 1 com o 7, fica 8. 8 para chegar no 10, fica 2. E aí esse 10 que eu emprestei aqui, pago somando aqui.
Aí vai ficar 6 mais 1, 7. 7 para chegar no 0 não dá? Empresta 1, fica 10. 7 para chegar no 10, falta 3. Esse 1 que eu emprestei, pago somando no próximo. Fica 5, 5 para chegar no 5, não falta nada. Então, ao invés de você pagar cortando dos anteriores, já subtraindo antes de começar a fazer a conta, né? Empresta aqui, paga aqui, empresta aqui antes de começar. A ideia é que você comece emprestando primeiro, pagando somando embaixo depois. Então você empresta antes, paga depois no processo. Assim você consegue fazer o processo de subtração fase a fase, começando do algarismo menos significativo para o mais significativo, sem ter que se importar com o próximo número que está imediatamente à esquerda do algarismo que você está usando. É uma forma mais simples, mais prática de você poder ir fazendo a conta da direita para a esquerda. A única coisa que você precisa garantir para que esse método funcione é que o algarismo que você vai colocar em cima na conta de menos seja maior do que o algarismo que você vai colocar embaixo. Fora isso, é só começar do menos significativo, a casa de unidade, até o mais significativo do seu conjunto. Nesse caso, unidade de milhar, mas pode ser diferente de acordo com o exercício que você fizer. Eu sei que a princípio isso pode parecer estranho, principalmente para quem sempre fez pelo método de cima. Mas vai por mim, se você treinar e fizer esse método, você vai perceber com o tempo que isso vai trazer vantagem. Talvez não diretamente para o método de subtração, mas vai ser muito útil para o método de divisão que eu vou comentar daqui a pouquinho. Embaixo na descrição do vídeo tem aí uma sequência de exercícios de subtração. Recomendo que você faça todos eles se esforçando para usar esse método de baixo. Emprestar primeiro, pagar depois. E depois que você terminar todos eles, que você confira se acertou um por um, fazendo numa calculadora para ver se suas respostas estão batendo. Caso algum tenha dado errado ou você tenha sentido alguma dificuldade, veja o método de novo, faça passo a passo para ver por que deu diferença. Então, antes da gente falar de divisão, eu resolvi fazer pelo menos um exercício com vocês, para quem pegou para fazer os exercícios na descrição, como a gente comentou, e o primeiro exercício era esse daqui, ó. 7.234 menos 836. Eu vou fazer pelo método que eu comentei com vocês, passo a passo, porque da outra vez já estava pronto, né? Então a gente começa assim, ó, do algarismo menos significativo para o mais significativo, da direita para a esquerda no seu número. 6 cabe dentro do 4? Não. Então empresta 1 para o 4. De quem? Não importa ainda. O importante é que você empresta para poder fazer a conta. 6 para chegar no 14, aí dá. 6 para 10 são 4, 10 para o 14 mais 4, então no total 8. Esse 1 que a gente emprestou aqui, paga somando no próximo número. Ele era 3, mais 1 fica 4. 4 dá para chegar no 3? Não dá. Então tem que emprestar 1. 4 para chegar no 13 vai faltar 9. Esse 4 aqui, ó, é resultado da soma do 1 que eu emprestei com o 3 que já estava aqui. É como se fosse uma conta de mais entre os dois. E aí vai ficar 4 para chegar no 13 falta 9, esse 1 de novo é um empréstimo. Se eu emprestei esse 1, tem que pagar somando no próximo. O número original, 8, mais 1, 9. 9 para chegar no 2 não dá, empresta 1 novamente, vai ficar 12. 9 para chegar no 12, falta 3. E aí esse último 1 que eu emprestei vai pagar somando aqui embaixo. Ah, mas não tem nada aqui embaixo do 7, então é 0. 0 mais 1 dá 1, 1 para chegar no 7, falta 6. Quer dizer, então, que o resultado dessa subtração é 6.398. Como vocês podem ver, diferente do outro caso que eu deixei montado, não precisa colocar a setinha, colocando mais 1. Isso daí você pode fazer mentalmente em cada passagem. O importante é que você empreste primeiro e pague somando no de baixo depois. Repita isso nas próximas letras dos exercícios da descrição e confira o método depois, como eu falei, pegando uma calculadora e conferindo se deu tudo certo. Agora sim, vamos lá falar um pouquinho de divisão. Agora a gente vai aplicar aquela técnica da subtração que a gente acabou de falar para resolver divisões. Você vai perceber que isso vai acelerar o processo de divisão. Por quê? Muita gente sabe resolver divisão e até resolve qualquer tipo de divisão com 1, 2, 3 algarismos no divisor. Só que a grande maioria das pessoas acaba crescendo e usando apenas o mesmo método para dividir, o que a gente chama de método longo da divisão. A ideia agora é mudar, trabalhar com o método breve da divisão, em que você não fica fazendo um monte de conta em volta para chegar na sua resposta. Você trabalha com os processos dentro da sua cabeça. Esse método, o método breve da divisão, ele depende de algumas coisas. Uma delas, saber fazer subtração pelo método que eu acabei de comentar. Segunda coisa, saber tabuada.
Você precisa ter a tabuada na sua cabeça para facilitar o processo de conta. Assim você toma a decisão mais rápido, sabe quantas vezes um número cabe dentro do outro e usa isso para poder fazer as contas de uma vez. Eu vou mostrar uma primeira divisão pelos dois métodos, um método breve e um método longo, para que vocês vejam a diferença de tamanho que eles ocupam. Depois eu vou fazer mais um só com o método breve e depois vou deixar com vocês, que vocês façam aí no mesmo esquema do anterior. Vai ter uma lista aí na descrição para você praticar e desenvolver a técnica de divisão. Vamos ver como é que funciona. Então, deixei resolvidos aí para vocês duas divisões, uma pelo método longo e outra pelo método breve. É a mesma operação, se você olhar para os números você vai perceber que eles são iguais. A ideia aqui era chamar a sua atenção para a diferença entre os processos. Primeiro, o espaço que ocupa cada um deles e segundo, o quanto você pode ser mais ágil com o segundo em relação ao primeiro. Talvez não seja tão fácil ver essa questão da agilidade, já que os dois já estão prontos. Mas eu vou comentar um a um para que vocês vejam qual é o passo a passo. No primeiro, por exemplo, você vai fazer aí os 769 dividido por 8, a primeira coisa que você faz é o agrupamento dos dois primeiros números, que aqui fica o 76. E aí você tem que pensar que número cabe dentro, quantas vezes o 8 cabe dentro do 76, que aqui nesse caso vai ser 9. No método longo, tradicional, a pessoa normalmente faz a conta de vezes aqui. Apesar da conta ser simples e direto da tabuada, eu deixei ela resolvida aqui apenas para chamar a atenção. Ficaria 9 vezes 8, 72. E aí você coloca o número 72 aqui embaixo e faz a conta de menos. 76 menos 72 igual a 4. E aí você desce o 9. O 9 vem para cá e você faz a próxima pergunta, que é: o 8 cabe dentro do 49? Sim. Quantas vezes? 6. 6 vezes 8, 48. Então isso está aqui, ó, indicado embaixo. 6 vezes 8, 48. E esse 48 aparece aqui, subtraindo 49. 49 menos 48, 1. Para continuar, como ficou 1, que é diferente de 0, eu posso acrescentar uma vírgula aqui e um 0 à direita desse 1, que ele vai ficar 10. 8 cabe dentro do 10? Cabe. Quantas vezes? 1. 1 vezes 8 dá 8, evidentemente essa aqui todo mundo ia acertar de cabeça, mas eu coloquei aqui para ocupar o espaço para chamar a atenção de vocês para o método longo. E aqui aparece o 8, 10 menos 8, 2, aí desce o 0 e aí você vai continuando quanto mais casas você precisar. A lógica do método breve é justamente que você não precisa ficar fazendo essas subtrações intermediárias pelo caminho e também não precisa ficar fazendo essas multiplicações fora da sua conta. Em uma única oportunidade, a hora que você faz as seleções, você já vai fazendo as contas ao mesmo tempo. Você vai fazendo tanto a conta de dividir, quanto a conta de vezes que está aqui dentro para poder fazer o teste, e a conta de menos também. Como? Eu peguei aqui, ó, agrupei o 76, já pensei, bom, 8 cabe dentro do 76? Cabe, 9 vezes. 9 vezes 8, 72. 72. Para chegar no 76, falta 4. E aí desce o 9, fica 49. Aí cabe quantas vezes? O 8 cabe dentro do 49? Cabe. Quantas vezes? 6. 6 vezes 8, 48. Para chegar no 49, falta 1. Aqui, vírgula aqui, 0 aqui. 8 cabe dentro do 10? Cabe. Quantas vezes? 1. 1 vezes 8, 8. Para chegar no 10, falta 2. Acrescenta um 0 se quiser continuar. 8 cabe dentro do 20? Cabe. Quantas vezes? 2. 2 vezes 8, 16. Para chegar no 20, falta 4. E aí, se eu quiser continuar, acrescento um 0, fica 40, vai dar 5 com o resto 0. Inclusive, essa conta termina aqui, não vai ter mais casas depois dessa. E a conta é 1, mais rápido de fazer, 2, mais ajustada, ela é mais confiável, porque você vê ela em pouco espaço e você consegue fazer todos os processos. Talvez você não se sinta convencido ainda, principalmente porque a gente tem um único algarismo como divisor. A gente vai fazer agora uma conta usando o método breve com 2 algarismos como divisores para você ver como isso vai fazer mais diferença na prática. Então, vamos fazer mais uma divisão pelo método breve. Agora a gente vai fazer juntos, eu vou fazer passo a passo junto com vocês para a gente ver a diferença desse método em relação ao método longo. Então, eu tenho que fazer a divisão 48.256 pelo número 28. Agora o nosso divisor não tem mais só um algarismo, são 2. Então, 28 cabe dentro do 4? Não, agrupo 48. Pronto, 28 cabe dentro do 48? Cabe, apenas uma vez. Como é que você faz para decidir quantas vezes cabe? Você pode pensar num arredondamento próximo, tipo, para o 28 você pensa no 30. O dobro de 30 é 60, então não caberia aqui. 28 então só vai caber uma vez. Ao invés de eu ter que montar essa conta para colocar o 28 aqui, eu vou fazer agora a multiplicação algarismo por algarismo e vou fazer a subtração algarismo por algarismo, da direita para a esquerda aqui. Como? 1 vezes 8, 8. 8. Para chegar no 8, não falta nada. 1 vezes 2, 2. 2. Para chegar no 4, falta 2. Então eu já fiz ao mesmo tempo a conta de vezes e a conta de menos. Esse método funciona porque a gente está usando a ideia da subtração do algarismo menos significativo por mais significativo. Se eu precisar, eu vou emprestar direto aqui e pagar somando no próximo. Vamos ver como é que isso vai funcionar na sequência.
Então, 20 é menor do que 28, desço o próximo número que é o 2. 28 cabe dentro do 202? Cabe. Se a gente pensar no 28 como múltiplo do 30, a gente vai pensar assim, ó, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210. Né? 210 seria 7 vezes o 30 que passaria. Só que, no nosso caso, o 28 não é exatamente igual a 30, ele é 2 a menos. Então, a cada passagem a gente teria que tirar 2. E o 202 está perto do 210, também não é exatamente. Então, ou vai caber 7, ou vai caber 6. Nessa hora, é a hora que, quando você usa uma aproximação, ou você vai acertar diretamente o número, ou você vai errar por 1. Errar por 1 não está tão longe, não tem problema, você apaga e faz a conta de novo bem mais rápido. Agora, você ficar chutando números aleatórios aqui faz você gastar muito tempo. Tem gente que olha aqui, quantas vezes deve caber? Não sei, 5, 8, 9, e fica arriscando sem pensar. É sempre uma boa ideia que você pense primeiro, tome uma decisão, depois use. Como a gente falou, a gente vai supor que seja 7 e fazer a conta. Como é que ia funcionar? 7 vezes 8, 56. O nosso número aqui é terminado em 2, então tem que ser o primeiro número maior do que 56 terminado em 2. Nesse caso, 62. 56 para chegar no 62 vai faltar 6. Então esse 6 vai ser já resto da minha conta. E esse outro 6 pequenininho aqui é o que eu emprestei. Se eu emprestei, eu tenho que pagar somando no próximo. Vai ficar como? 7 vezes 2, 14. 14 mais o 6 que eu emprestei, 20. Para chegar no 20, não falta nada. Então quer dizer que o resto dessa conta já é direto 6. Desce agora o próximo número aqui que é o 5. Então vai ficar 28 cabe dentro do 65? Cabe. Quantas vezes? 2. Pensando no 28 como próximo do 30, o dobro seria 60, então deve caber 2 vezes. 2 vezes 8 dá 16. 16 tem que chegar aqui no 5. 5 é muito menor, então tem que emprestar para ele para ficar maior do que o 16. Então vou emprestar 2, ele vai ficar 25. 16 para chegar no 25, falta 9. Esse 2 que eu emprestei eu vou pagar somando no próximo. 2 vezes 2, 4. Mais o 2 que eu emprestei, 6. 6 para chegar no 6, não falta nada. Agora desce o próximo número, que é o 6, vai ficar aqui 96. Você vai fazer então agora 28. Cabe dentro do 96? Cabe. Quantas vezes? 3. 3 vezes 8, 24. 24 para chegar no 26, tem que ficar maior do que o 24, então 26 já fica maior. Vai faltar 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Para chegar no 9, falta 1. Ficou então sobrando 12. Se eu quiser continuar, vírgula aqui, 0 aqui. 28 cabe dentro do 120? Cabe. Quantas vezes? 4. De onde vem esse 4? Olha, 28 é perto do 30. 30, 60, 90, 120. 4 vezes. Então a gente coloca o 4 aqui. 4 vezes 8, 32. 32 para chegar no 0 não dá. Então tem que emprestar para o 32, o próximo é o 40. Então vai ficar faltando 8. 4 vezes 2, 8. Mais 4, 12. Para 12, nada. Acrescenta mais um 0 aqui. 28 para 80 deve caber 2 vezes. Vamos colocar aqui o 2. 2 vezes 8, 16. 16 para chegar no 20, falta 4. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Para 8, falta 2. 24 é menor do que 28. Então, sinal de que a gente está no caminho certo. Se quiser continuar, acrescenta mais um 0 aqui. E aí você pode continuar pela lógica que a gente já falou antes. Olha, se aqui coube 7 vezes no 202, no 240 deve caber 8. 8 vezes 8, 64. 64 para chegar no 70, falta 6. 8 vezes 2, 16. 16 mais 7 vai dar 23 para 24, 1. Se quiser continuar, você pode continuar a conta quanto mais casas for interessante. Repare que a gente ocupou muito menos espaço do que aquele outro método que tinha que ficar fazendo multiplicação em volta e subtração. E aqui a gente só tem os restos, a gente não tem uma conta de menos no meio do processo. Ocupa menos espaço, é mais rápido e é mais eficiente. A diferença para você migrar do outro método para esse é, número 1, saber tabuada, você precisa saber dela. E número 2, você saber esse método de você emprestar primeiro e pagar depois, somando no próximo, que foi o que a gente usou em cada um deles. Então agora, o caminho para você desenvolver a mesma técnica é você praticar. Por isso na descrição tem uma lista de exercícios de divisão para que você faça mais. Você precisa fazer, você precisa testar isso, ver o que você vai encontrar de facilidade e quanto tempo vai demorar para você evoluir. Mas tenho certeza que você consegue. É tudo uma questão de você praticar, repetir com calma e fazer os exercícios de pouco a pouco. A lista é grande porque você precisa repetir várias vezes, verificar os erros mais comuns e aí continuar treinando, insistindo para melhorar. Você vai perceber que não tem resultado na frente dos exercícios. Você resolve eles, pelo menos até 2, 3 casas decimais, depois você pega uma calculadora e repete a mesma conta e vê se bateu
resposta que você achou com a resposta que mostrou na calculadora. Caso você esteja acertando até a casa que você fez, é sinal que o método está funcionando para você, é sinal de que você está fazendo do jeito certo. Então é isso, gente. Treinem, pratiquem e a gente encerra por aí essa aula. Então é isso. Obrigado por ter assistido a gente até aqui. Se por acaso você esqueceu em algum momento, deixe seu like agora para fortalecer nosso trabalho. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa nos comentários aqui embaixo para a gente poder conversar. Valeu, galera. Tchau.